E aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Vinícius e hoje nós estamos aqui para falar sobre ele, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes mestres, se não o maior, de todos os tempos do cinema mundial relacionado a suspense. Alfred Hitchcock. Apresente aqui Wagner, nosso querido cameraman. Good evening, ladies and gentlemen, and Dr. Watson, wherever you are. Falaremos diretamente de algumas obras de Alfred Hitchcock. Entre elas, vamos falar, obviamente, de Psicose, Os Pássaros, entre outros. Então já aproveita e roda na tela aí nosso querido Paolo Guerreiro. Começaremos falando de um grande clássico, Psicose, filme de 1960, um dos mais conhecidos de Hitchcock, se não o maior. Nesse filme, a Janet Leigh interpreta a secretária Marion Crane, que rouba de seu chefe uma quantia de $40 mil e sai em uma fuga alucinante. Na sequência, ela para em um motel chamado Motel Bates, que ela conhece a estranha família Bates. Essa família que você irá descobrir logo depois do final, que é um final muito sinistro. Esse filme ele ficou muito marcante na história do cinema mundial com a famosa cena do chuveiro, em que Marion Crane, coitada, é assassinada. Hitchcock trabalhou muito com o compositor Bernard Herrmann. Isso serve até de curiosidade, pois Bernard Herrmann foi quem criou essa trilha sonora tão utilizada nos dias atuais. Naquela época, Hitchcock estava em busca de algo marcante, que chocasse mesmo a população. Até por isso, optou pelo assassinato da mocinha pouco após o início do filme, aproximadamente com 40 minutos, 45 minutos de filme. Um fato importante é que ele proibiu as pessoas de entrarem ao cinema após o início. I got a job for you. My department authorized me to engage you to do some work for us. It's a job in Brazil. Eita, que agora a gente vai falar aqui também de uma outra obra, um outro filmaço do Hitchcock, que se chama Notorious. Esse realmente é um filme classe A. É um filme com gênero policial, suspense e romance. Esse filme ele conta, na verdade, a história de uma jovem mulher que é a Alicia Hilberman, né? Ela é interpretada pela Ingrid Bergman. E ela passa a se refugiar em bebidas e homens, isso após seu pai alemão ser condenado como espião. Ela é uma mulher com fama notória, na verdade até por isso é o que dá o título original do filme. Ela é convencida pelo governo americano a espionar nazistas, que estão radicados aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Quem a convence a realizar o trabalho é Devlin, interpretado lá pelo Cary Grant, agente por quem ela se apaixona e que acaba jogando nos braços de outro homem, isso para que ela possa se infiltrar, né, entre os nazistas. Ele, na verdade, além desse homem, ainda joga nos braços de um outro homem. Esse já, né, o Alexander Sebastian, que é interpretado pelo Claude Rains. Outro que, apesar de coadjuvante, também se tornou imortal no cinema. Nesse caso, ele é realmente apaixonado por ela, que por sua vez também acaba criando uma certa preocupação carinhosa por ele, né, o Sebastian. Um fato interessante é que um dos filmes que o Hitchcock tem sua tradicional aparição, né? Ele que tem tantas participações no filme, esse é um dos que ele participa, teoricamente, isso após aproximadamente 1 hora de duração, mais ou menos. Ele aparece durante uma festa realizada na mansão de Sebastian. Sem dúvidas é um filme assim que mais se aproxima de toda a essência do que é um filme Hitchcockiano, a quintessência do Hitchcock, pelo menos assim, de todos os filmes em preto e branco, né? A gente pode dizer assim. E é isso que o filme basicamente se resume, a um início de MacGuffin, uma amostra de urânio escondido dentro de uma garrafa de vinho. Na verdade, assim, é um dos simples filmes que o diretor já usou, e talvez por isso seja o mais eficaz. Com certeza, o melhor até agora, isso sem dúvidas. Na verdade, a genialidade do filme, se aproximar da simplicidade e o faz com tamanha competência que o filme se torna algo além do que se podia esperar. Torna-se realmente genial. Então vale muito a pena assistir aí para quem também não viu esse filmaço que é Notorious. Eita, que é só filme bom, hein, galera? Mas continuando.
Voltando agora um pouquinho, né, na década de 50, exatamente no ano de 1954, teve o filme Janela Indiscreta. Esse, com certeza, é um dos meus favoritos. Enquanto fotografava uma corrida de carros, o fotógrafo profissional Jeffries, contracenado por James Stewart, se acidenta e fica com uma das pernas engessada. Preso numa cadeira de rodas no seu apartamento em Nova York, o protagonista vai sendo seduzido pela vida dos vizinhos. Um músico, uma bailarina, tem um homem estranho que aparentemente a matou a própria esposa, hein? O voyeurismo, afinal, constitui marca fundamental de uma codificação do olhar sobre o corpo, como atestam os exemplos da investigação de Jeff, James Stewart, por meio de um olho que investiga os apartamentos em Janela Indiscreta. Através de sua objetiva, percebe alguns acontecimentos que o fazem suspeitar que o vizinho da janela da frente matou a esposa e escondeu o corpo. Acreditando nos seus indícios, Jeff tenta provar para sua noiva Lisa, que é interpretada pela Grace Kelly, e a massagista também, né, que também é interpretada pela Thelma Hitler, a qual frequentava seu apartamento. Ele tenta justificar para as duas que houve um assassinato. Por quê? Por que um homem sai do apartamento dele 3 vezes uma noite chuvosa com uma maleta e volta 3 vezes? O que há de interessante numa placa de açougueiro e numa pequena serra embrulhadas num jornal, meu amor? Por que ele não foi ao quarto da esposa o dia inteiro? Como alguém faria para se livrar de um corpo humano? Jeff, vou ser sincera com você. Você está começando a me assustar. Ele está voltando. Ficar sentado aí olhando pela janela para passar o tempo é uma coisa, mas fazer do jeito que você faz é doentio. Eu só quero descobrir qual é o problema com a esposa do vendedor, só isso. O que faz você pensar que há algum problema com Muitas ela? coisas. Ela é inválida, ela exige cuidados constantes. E o marido nem se deu ao trabalho de vê-la o dia inteiro. Por quê? Vamos começar do princípio, Jeff. Conte tudo o que você viu. Ainda na década de 70, outro grande sucesso de Hitchcock, no filme Pássaros, Melanie Daniels, interpretada por Tippi Hedren, é uma bela mulher. Um dia ela conhece o advogado Mitch Brennan, interpretado também por Rod Taylor, em um pet shop. Logo após esse encontro, ela decide procurá-lo em sua cidade. Então ela dirige por 1 hora até a pequena cidade de Bodega Bay, na Califórnia, onde Mitch costuma passar os finais de semana. Mas Melanie só não sabia que iria vivenciar algo assustador. Ela é atacada por uma gaivota. É isso mesmo. Logo, milhares de pássaros se juntam na cidade. De repente, começa uma série de ataques, tanto em moradores quanto em crianças. Moradores da cidade, inclusive, chegam a dizer que Melanie que trouxe a maldição a eles. Mitch e Melanie começam uma batalha pela sua vida, contra uma força sobrenatural, que não tem explicação, e não pode ser detida. Portanto, Mitch e Melanie conseguem fugir finalmente da cidade, após quase serem mortos pelos pássaros. E por último, não menos importante, é claro, falaremos de outra grande obra do Hitchcock, que é Um Corpo que Cai. A história começa com uma perseguição policial, a fuga do bandido, a morte de um oficial e o afastamento de outro, que é o detetive John Scott Ferguson, interpretado por James Stewart. Ele foi afastado por descobrir que tem acrofobia, ou para quem não sabe, né, medo de altura. Ele aceita um último trabalho de detetive antes disso, que é seguir a esposa de um amigo seu. Esposa essa cujo nome é Madeline, interpretada pela Kim Novak. O homem desconfia que ela esteja louca e pede a Scott que descubra tudo o que ela faz quando passa as tardes fora de casa. E é aí que Scott começa a se apaixonar perdidamente por Madeline, mas essa relação está condenada ao fracasso. Madeleine tem algum tipo de distúrbio mental, que a faz acreditar que uma antepassada, Carlota, está tomando o seu corpo pouco a pouco. A cada dia que passa, ela se fecha mais em seu próprio mundo e mergulha cada vez mais na escuridão de sua mente, o que leva a tentar o suicídio, e os dois começam a ter um caso.
Porém, o amor dos dois nunca pareceria devidamente completo, já que Madeleine está perdida em sua própria loucura. Ela vai se mostrar em sua forma visual mais poderosa na cena do campanário, na qual uma sequência de escadas vai levar Scott não só a ter um ataque de vertigem, mas também perder para sempre sua amada. É isso aí, meus queridos, como vocês puderam perceber, essas foram algumas das principais obras aí do Alfred Hitchcock. Realmente é só filme classe A, então vale muito a pena assistir. Aproveitem vocês ainda que não assistiram, tanto Psicose quanto Motel Bates, são muitos e muitos clássicos, então aproveitem de verdade. Ele realmente é um mestre do suspense, tem tantas outras coisas que a gente citou aí nos vídeos, então realmente vale muito a pena assistir, galera. É isso aí, valeu! Então é isso aí, finalizou aqui por hoje, né, Paulo Guerreiro, meu querido produtor? Por hoje encerrou, né? Então maravilha. O que é isso aí? O que é isso aqui, ô Paulo? O que é isso aqui, gente? O que é esse cara aqui, meu? Não!